A gente segue em frente, o governo eleito corre contra o tempo para fazer os últimos ajustes do texto da PEC. Amanhã a PEC deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, às 9h30 da manhã. Uma das mudanças deve ser o tempo de duração da PEC. A proposta para o estouro do teto deve ficar em 2 anos e não 4 anos como o texto original. Quem traz os detalhes e as últimas negociações é o repórter Theo Cury, ao vivo de Brasília. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Marcado então a primeira etapa da tramitação da proposta de emenda à Constituição que tira o Bolsa Família do teto de gastos no Senado Federal. Começou a tramitar na semana passada e vai começar a ser analisada formalmente na Comissão de Constituição e Justiça a partir das 9h30 da manhã. A CCJ é a principal comissão do Senado Federal e é responsável por dizer se um texto, como, por exemplo, é o caso dessa proposta de emenda à Constituição, é válido, se ele é legal, se ele é constitucional, para aí sim ele ser votado no plenário do Senado. A ideia, então, é votar esse texto na CCJ amanhã, às 9h30 da manhã. O relator é o senador Alexandre Silveira. Davi Alcolumbre, vocês veem aí na tela, publicou no início da tarde que se chegou a um acordo para a votação acontecer amanhã às 9h30 da manhã, depois de uma reunião com o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, também presidente do Senado Federal. Alexandre Silveira, então, foi escolhido para ser o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco já havia marcado para quarta-feira a votação dessa PEC, que estava ainda em aberto quando seria a votação na CCJ, e essa votação no plenário acontece na quarta-feira. Então a gente vai ter um termômetro de como será a aceitação ao texto que foi apresentado. Ele ainda vai passar por mudanças. Marcelo Castro, senador da República e relator geral do orçamento, disse hoje mais cedo a jornalistas que o texto, como ele foi entregue pelo gabinete de transição, não será o texto que vai ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, por conta da divergência com relação ao prazo do Bolsa Família fora do teto de gastos. O governo eleito apresentou um texto com uma validade de 4 anos e a discussão agora é se ele será mantido em 2 anos. A aceitação é maior, com um tempo menor de validade do Bolsa Família fora do teto de gastos. Foi o que disse o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, depois de uma reunião e conversando com jornalistas mais cedo. Passando pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo a validade, o aval, o sinal verde da CCJ, o texto vai para o plenário do Senado Federal, onde precisa ser aprovado em 2 turnos. Em cada um dos turnos são necessários pelo menos 49 votos e o gabinete de transição corre contra o tempo para aprovar essa proposta e conseguir cumprir as promessas feitas durante a campanha que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. E de acordo com o levantamento da CNN, o governo eleito diz ter 54 senadores favoráveis à PEC. O número mínimo necessário para aprovar o projeto é de 49. Raquel Landim traz mais informações aqui no nosso Touch. Diga, Raquel. Tá apertado, viu, Felipe? Vamos dar uma olhadinha. O nosso pessoal em Brasília foi atrás dos diversos partidos, das lideranças, para ver como é que está a sinalização de votação. Como você disse, o mínimo necessário para aprovar uma PEC são 49 dos 81 senadores. Até agora, esses partidos aqui, ó, PT, PSB, PCdoB, Rede, PV, PDT, Cidadania, PP, PSD, Republicanos e PROS dizem estar favoráveis, mas vários deles colocam uma objeção aqui, outra ali, não sabe se é exatamente este texto. Ainda assim, dariam apenas 54 senadores. As pessoas que eu converso em Brasília falam que é uma margem ainda muito pequena, que é preciso dialogar mais. E vou pedir a nossa segunda tela. Até pouquinho antes da gente começar o jornal, nós tínhamos já protocoladas no Senado Federal 29 emendas a essa PEC. Emenda a gente não sabe quais que o relator, o Alexandre Silveira, vai acatar, mas eu destaquei aqui 2 que me pareceram as mais relevantes.
Uma porque vem do senador Davi Alcolumbre, né, que poderia ter sido o relator, presidente da CCJ, uma figura importante, e ele está pedindo para serem destinados aí dos muitos bilhões da PEC do estouro, quase 11 bilhões para estados e municípios, para garantir aquele dinheiro lá, ó, do piso da enfermagem. Dá para ver que vai entrando várias coisas nessa discussão. E tem uma outra emenda também do senador Eduardo Braga, também do MDB, pedindo ao governo eleito que até o final de 2024 apresente uma nova regra fiscal para que se dê base aí, um novo teto de gasto, só que dessa vez você controlar a despesa via o nível de endividamento. Então, assim, a discussão ainda está bem complicada e o prazo está curtinho. Muito obrigado, Raquel. Vamos ao debate. E a Samantha Meyer, professora de Direito Constitucional, chega com a gente. Boa noite, Samantha. E já levanto a bola para você avaliar essa PEC. Bom, boa noite a todos. A PEC suscita bastante polêmicas, né? Porque alterar o teto de gastos, que foi uma conquista, eu acho que do Estado Democrático de Direito, é complicado. A questão que vai se apresentar agora, e eu acredito que vão ter inúmeras emendas, é no que diz respeito ao prazo, né? Se vai durar 4 anos, que seria o mandato inteiro do novo presidente, ou se será de 2 anos ou 1 ano. A questão do prazo, eu só vejo sobre um aspecto de que quem está votando essa PEC são os parlamentares que não necessariamente são aqueles que foram eleitos ou reeleitos para a nova legislatura e vão estar deixando, não é, se aprovarem para 4 anos, esse ônus para o novo Congresso Nacional. Eu creio que o mais correto fosse a gente diminuir o prazo aí do rompimento desse teto de gastos para 1 ano ou até no máximo 2 anos, para que o novo Congresso possa confirmar se é isso ou não que deve ser feito. Os valores também, se vai ficar apenas restrito ao Auxílio Brasil ou Bolsa Família, ou se vão ser inclusos novos gastos, porque isso vai gerar consequências para todo o país, né? Eu acho que o teto de gastos nada mais do que a gente gastar dentro daquilo que a gente tem, do dinheiro que a gente tem. Quando a gente começa a se endividar a longo prazo, é um problema sério, não só do ponto de vista econômico, mas jurídico também. Muito obrigado, Samantha. Eu jogo essa bola para o Calejão. A gente viu a proposta do governo eleito em 198 bilhões de reais fora do teto. Foi visto por muitos como o chamado bode na sala, quer dizer, apresenta-se uma proposta de emenda à Constituição com gordura para queimar, porque sabe que vai passar pelo filtro parlamentar. E se propôs que ficasse 4 anos com essa extrapolação. Muitos já falam em reduzir para 2 anos, tem parlamentar que quer negociar com o governo todo ano, reduzindo para 1 ano. Qual é a sua avaliação desse processo? Olha, Felipe, eu acho que tem um aspecto fundamental que suscita uma discussão um pouco mais ampla, que é a gente, a meu ver pelo menos, precisa parar de olhar para a economia de um aspecto muito da econometria, e olhar a respeito, incluindo relações sociais. A meu ver, isso é fundamental. Então, veja, a gente diz, por exemplo, que o teto de gastos foi uma conquista do Estado Democrático de Direito. A gente tem 60 milhões de pessoas passando fome, de acordo com o IBGE. Esses dados são do IBGE, eu não estou tirando isso da minha cabeça. É óbvio que a gente precisa adotar medidas que sejam minimamente paliativas, no sentido de socorrer essa parcela mais a comprometida da população nessa medida. Veja, se o teto de gastos é tão fundamental nesse sentido, eu faço uma pergunta. Por que os Estados Unidos são o país mais endividado do mundo, da ordem de 30 trilhões, o que equivale a 150% do PIB deles? Por que as principais potências do mundo, então, sobretudo as asiáticas, como Coreia do Sul, Japão, China, porque se eu fosse direto em China, evidentemente surge a crítica de que, bom, eles são comunistas, tem outra dinâmica, enfim. Mas por que países como Coreia do Sul e Japão, por exemplo, ascenderam ao status de grandes potências, assumindo posições deficitárias? Por que ao longo dos últimos... Porque tem moeda forte, sim, eles têm o dólar. Sim, mas esses países não, a Coreia do Sul não, e sobretudo outros países asiáticos não. Eu entendo, acho que é super pertinente essa colocação da Raquel. É verdade que se você tem o dólar
como a moeda para se organizar. Isso te dá um fôlego, isso te dá uma capacidade que efetivamente, se você está na periferia do sistema, ou na semi-periferia, que é o nosso caso, do sistema mundial, efetivamente você não tem. Mas, a meu ver, e é isso que eu estou propondo aqui, a discussão precisa ser um pouco mais ampla, porque até para o próprio mercado interessa ter uma economia pungente. Você tem uma série de questões que remetem a efeito de multiplicador fiscal que precisam ser considerados. A meu ver, a questão não é tão estéril quanto o teto de gastos é necessariamente bom, precisa ser mantido a qualquer custo. Existem áreas fulcrais da atuação estatal, Felipe, que precisam ser preservadas. Então as pessoas precisam estar comendo, elas precisam ter o que comprar, elas precisam ser capazes de investir em educação, em saúde. O Estado, como a gente conhece, isso desde a Paz de Westfália. Isso desde, entende? O professor Vila está aqui, não me deixa mentir, isso desde o século XVII, cara. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado nessa questão. É óbvio que eu não estou propondo que a gente saia gastando de forma indiscriminada, que a gente, enfim, promova uma gastança absurda, mas, a meu ver, a questão é um pouco mais complexa e precisa contemplar necessidades elementares da população brasileira. Vila, pegando aí o gancho do Calejón, quer dizer, o problema é da regra do teto de gastos ou o problema, a provocação, evidentemente, é de gastos mal feitos dentro do orçamento pelos próprios políticos, seja com Bolsa Empresário, seja com emendas parlamentares, seja com a elite do funcionalismo público, seja com a Previdência, mesmo depois da reforma. A gente tem a sensação de que, às vezes, esses gastos vão sendo feitos, aí se encontra a restrição da regra e aí se afrouxa a regra, com o discurso, que obviamente todo mundo concorda, que há uma necessidade da população de baixa renda. Mas não faltou dever de casa também, pelo menos? Faltou tudo, né? Na verdade, nós tivemos um governo caótico. Claro que nós tivemos o pior triênio da história econômica republicana, foi 2014, 2015, 2016. Não podemos nos esquecer disso. Mas esse governo que está terminando, teve setores do governo especialmente, foi o caos, o Ministério da Educação, por exemplo, né? Toda a discussão que envolvia o auxílio emergencial, o primeiro chamado, né? Toda aquela discussão que era de R$200. É bom lembrar que quem levou para 600 foi a Câmara dos Deputados, né? Levou para 500 e aí o governo quis botar mais 100 para ficar com crédito. Para ficar com crédito. Vamos discutir que muita gente recebeu sem deveria ter recebido, ou seja, você não tinha a mínima, quer dizer, todo aquele cadastro que é básico, não tinha, era uma bagunça, uma bagunça generalizada. Precisa ter o mínimo de um cadastro, que o Bolsa Família tinha um cadastro. Então, a grande questão, e os privilégios na reforma da aposentadoria dos militares, não podemos nos esquecer também. Entre outros fatores. Então, há uma conjunção de fatores. É bom lembrar que o teto foi quebrado em 2020, 2021, 2022, né? De 4 anos do governo em 3. Alguém pode argumentar, mas é que teve uma pandemia no meio. É verdade, teve. Mas tem questões no Brasil que muitas vezes há uma leitura muito do hemisfério norte, querendo ler o hemisfério sul, economicamente falando, de forma equivocada. Nós temos o quê? Mais de 60 milhões de pessoas aí na linha da miséria, uma situação terrível no país. Se você faz um corte que essas pessoas não recebam esse tipo de auxílio, de um lado a economia para e de outro explode a sociedade. Agora, como conseguir combinar, que é a tua questão, a responsabilidade, o bom gasto e a boa receita? Porque, por exemplo, e aí nós vamos discutir uma série de isenções fiscais, uma linguagem mais simples, de renúncias fiscais absurdas dos estados. São Paulo, eu não sei se é de 90 bi por ano, 70, 90 bi. O que é isso? O Estado de São Paulo. Federal teve um relatório do Tribunal de Contas da União que deu 400 bilhões de reais. E aí a casa da mãe Joana, porque todo mundo fala, eu também quero, né? Então, a grande questão é o seguinte, vamos ter de pagar a conta? Vamos, mas vamos dividi-la equitativamente em termos sociais, né? Ou seja, todos são iguais perante a lei. Agora, economicamente, nem todos são iguais. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, não podemos esquecer, né? Raquel, o material está farto para você comentar.
É que eu acho que desde aquele discurso do Lula, logo ali após a vitória, que ele faz, essa discussão ficou muito simplista, como se responsabilidade social e responsabilidade fiscal fossem coisas distintas. Elas não são. Assim, ninguém aqui está defendendo que você não precisa apoiar as pessoas miseráveis. Isso aí está posto, foi promessa de campanha de ambos os lados. Manter os R$600. Embora eu concorde com o professor Villa, eu acho que tem uma série de mudanças para ser feitas no programa, que ele precisa ser aperfeiçoado. Você precisa... E o governo está indo nesse sentido de apoiar mais a mulher que tem mais filhos, você dá o bônus ali para as crianças, enfim. Tem uma série de mudanças que precisam ser feitas para esse dinheiro estar mais bem gasto. Agora, isso não é o oposto entre você fazer um controle do seu gasto. O teto de gastos, ele foi criado para você controlar a sua despesa. E se hoje ele se tornou uma amarra, ele se tornou um problema, foi porque não foi feito o dever de casa. A gente tem um setor público extremamente ineficiente, porque não foi feita a reforma administrativa. Você tem uma série de gastos em obras, infraestrutura que estão completamente soltos. Você tem o orçamento secreto, uma enorme quantidade de emendas parlamentares, uma série de benefícios fiscais, programas que a gente não tem a menor ideia de para onde vai esse dinheiro. É um enorme ralo, a gente não tem controle da eficiência desse recurso. Então, assim, é muito fácil você falar, vocês ir só aumentando o cheque falando para gastar. E o Brasil, diferente dos Estados Unidos ou de outros países ricos, é muito complicado você entrar nesse discurso de que o gasto é vida. A gente não tem uma moeda forte de lastro. Se você tem um aumento do endividamento e um aumento da desconfiança, você tem juros mais altos ao longo do tempo. Juros mais altos ao longo do tempo é encarecimento do crédito, um encarecimento do crédito e esses juros mais altos vão levar a uma desvalorização da moeda. Desvalorização da moeda é inflação e isso é conta para o mais pobre. Assim, não adianta brigar... Aumenta o custo de vida. É custo de vida. Não adianta brigar com a realidade dos fatos. Tem muita polêmica nessa teoria econômica. Isso foi tentado no governo Dilma, essa ideia do gasto é vida, e não funcionou. É um erro muito grave a gente tentar repetir essa receita agora. Raquel, só um complemento aqui, estava ouvindo aqui a produção que a gente precisa entrar com o CNN Mercado. Você tem uma avaliação de até onde se deve, então, diminuir? Quer dizer, se propôs ali só os 50 bilhões de reais fora do teto para ser o adicional do Bolsa Família, né, que voltou a ser chamado, o Auxílio Brasil. É para ser de 2 anos, de 1 ano? Você tem uma posição, assim, a respeito do que deve sair do Congresso Nacional? Eu tenho apuração. A apuração até agora é que está surgindo consenso em torno de 2 anos. Ainda tem partidos defendendo por apenas 1 ano, mas parece que até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, entende essa ideia dos 2 anos, porque ficaria complicado, você teria que negociar já no começo do ano que vem de novo. Agora, ainda tem muitas dúvidas sobre o valor. Eles estão colocando para votar os 198 bilhões. E muita gente aposta em mudança desse valor já amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos aguardar.